Então, boa tarde. Vamos dar início à nossa primeira aula de matemática. Para quem já foi até o colégio pegar os livros, né? Claro que tem um kit também que não chegou ainda, mas para os alunos que já foram pegar os livros, vamos começar a ver o nosso primeiro assunto. Então, na página 14 do livro de matemática de vocês, né? Quem já está com o livro em mão, a gente vai ver os números naturais. Então, nós vamos trabalhar com os números naturais. No caso dos números naturais, o que a gente tem que lembrar em relação a alguma coisa que a gente já viu, mesmo naquelas situações de dificuldade de aula remota do ano passado e tudo mais, né? Mas a gente viu assuntos, né? Que a gente viu assunto relacionado a números naturais, certo? Então, os números naturais. Lá no comecinho do sexto ano, o ano passado eu comecei a trabalhar eles com vocês, né, onde a gente viu os números naturais, a gente viu a numeração egípcia, a numeração romana, né? Então, só lembrando que todos os números, né, como a gente está falando dos naturais, né, todos os números têm uma sequência, né, eles têm uma ordem. Essa ordem indica o valor de posição do número, né? Então, como é número natural, lembrando lá, isso aqui foi algumas situações que eu me lembro daquela nossa primeira avaliação, teve até alguns alunos que chegaram a errar. Tipo, alguma alternativa que perguntava qual o primeiro número natural, né? Aí alguns chegaram a colocar o número um, né? Aí lembrando, né? Vamos relembrar aqui, o primeiro número natural não é o um, é o zero, né? A gente começa a partir do zero. Aí do zero, depois do zero vem a sequência, né? Seguindo a ordem, o um, o 2, o 3, o 4, né? Como está colocado ali embaixo ali, né? A gente tem a sequência numérica, né? Ele tem fim? Lembrando, não tem fim, né? Então, por isso que aqui no finalzinho a gente tem aquelas reticências aqui no final da contagem, né? Daqui vai do zero até o 9, como eles estão colocados aqui, que são os números que servem como base para escrever todos os outros, né? Ou seja, a gente sabe que eu vou até o 9, e se eu juntar um com o 0 vai dar o 10, um com um vai dar o 11, se eu juntar um com 2 vai dar o 12, e aí vai, né? Sucessivamente. Então, lembrando, os números naturais, né? Tem uma sequência lógica, uma sequência de ordem, uma sequência de posição, né? E a gente sabe que o próximo número sempre vai ter um valor maior do que o anterior. Lembrando que o primeiro número natural vai ser sempre o zero, né? Lembrando aqui, falar em número natural, o primeiro número natural é o zero, viu? Só para lembrar. Tem fim, como eu já falei? Não, é infinito, né? São números infinitos. Aqui dentro dos números naturais, como vocês já estão acostumados na sequência numérica, a gente tem os números naturais pares e os números naturais ímpares, né? Na situação aqui, como na contagem dos números naturais, o primeiro número é o zero, o que acontece? Né? O zero é o primeiro número natural par, viu? Então, se tratando de números naturais, se pedir para você separar os números pares, não vá só contar só o 2, o 4, o 6, o 8, porque aí vai estar errado, né? Quando a gente trabalha com números naturais, o primeiro número natural par vai ser o zero, viu? Eu botei o zero como o primeiro número natural. Aí par natural, né? Então eu tenho 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, e aí vai a sequência que ela também é infinita, né? E os ímpares, né, os números naturais ímpares, aí esses sim, eles começam a partir do 1, né? O zero vai ser o primeiro par, e o 1 vai ser o primeiro ímpar, né? Então eu vou ter o quê? Como é que está perguntando? Os números naturais ímpar no intervalo de 1 a 10. Então vai ser quem? É o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9, né? Então são os números ímpares que vão estar entre o 0 e o 10, né? Ou seja, estão de 1 a 10, viu? Lembrando que quando a gente trata de números ímpares, o zero não entra. O zero, mais uma vez para a gente lembrar, ele é o primeiro número natural par, certo? Quando a gente trata também trabalha com números naturais, né?
a gente vai começar a ver aqui, que a gente começou a ver um pouquinho no ano passado também, né? Naquele nosso primeiro mês de aula antes do início da pandemia, questão da reta numérica. A gente viu um pouquinho só. A gente começou a ver a reta numérica, né? A gente vê o seguinte, que eu posso ter a colocação desses números em uma reta que vai funcionar praticamente um exemplo bem simples, como uma régua, né? Onde eu vou ter o primeiro número da régua, o zero, e aí vai a sequência, né? O zero, o 1, o 2, o 3, sucessivamente, né? Viu? Eu posso, nessa reta numérica, eu posso fazer uma contagem, como está colocado aqui, ó, de 4 em 4, né? Ou de 2 em 2, né? De um em um, de 5 em 5, né? Como o exemplo que a gente tem aqui, ó. Foi feita uma contagem de 4 unidades na régua, né? Então eu vou ter, ó, do 0 ao 4, do 4 ao 8, do 8 ao 12, como está colocado aqui embaixo, né? Mas a gente poderia fazer uma contagem de 5 em 5, que seria o quê? Do 0 ao 5, do 5 ao 10, e aqui do 10 eu iria até o 15, se tivesse o 15 aqui na minha reta, né? Viu? Então, essa forma de contar em forma de unidades, né? É, é relativo, depende, né? Eu quero contar em uma unidade de 3 elementos, de 4 elementos, ou seja, de 4 unidades, de 5 unidades, de 6 unidades, né? Se for de duas em duas, eu vou contar aqui, ó, de 2 em 2, né? Eu vou contar, tipo, do 0 ao 2, aí depois do 2, saltando mais duas unidades, né? Ao 4, depois do 4 ao 6, depois do 6 ao 8, do 8 ao 10 e do 10 ao 12, né? Essa seria a nossa sequência de 2 em 2, né? É como se fossem os números pares, 0, 2, 4, 6, 8, 10 e o 12, viu? Aí, aqui no nosso primeiro assunto, como são os números naturais, ele era para funcionar praticamente como uma revisãozinha do ano passado, porque a gente viu, né? Pelo menos os números naturais nós vimos o ano passado no início do ano, a gente viu direitinho, né? A sequência numérica. A gente aqui na reta, a gente ainda começou a ver um pouquinho, não sei se vocês lembram, né? Já até extra, né? A gente trabalhando já de forma tipo, o zero aqui dividir a reta em dois lados, e um lado positivo, né? Aqui para o lado direito, e um lado negativo aqui para o esquerdo, onde aqui eu tenho os números positivos e aqui eu tinha os números negativos. Lembra que eu adiantei um pouquinho ano passado isso aqui, né? Só para para já ter um pouquinho de base quando chegasse aqui no sétimo ano. Claro que esse assunto de número positivo e negativo vai ser um assunto separado, que vocês vão ver um pouquinho mais na frente, viu? Aí continuando. Passando já para a próxima página, lá para a página 15, né? Vem a comparação de números naturais. Como é a comparação? Lembra que a gente chegou a ver isso aqui também, ó. A comparação são usando os sinais de maior que e de menor que, né? Ou seja, a gente vai usar esses dois sinaizinhos aqui, né? O de maior que e o de menor que estão colocados bem entre os números aqui, né? São esses sinais, o de maior que e o de menor que. Só para lembrar aqui, ó, o maior que, né? Lembra lá que a gente tinha alguma dúvida? O maior que ele forma mais ou menos um 7, né? E o menor que ele lembra mais ou menos o número 4, né? Então, esse aqui é o maior que e nesse sentido é o menor que, viu? Então, aberto para o lado esquerdo é o maior que, aberto para o lado direito é o menor que. Uma outra coisa também que eu cheguei a falar para vocês lá na hora de colocar entre um número e outro, né? Claro que como são números naturais, não tem como você ter uma dúvida de quem é maior ou menor, que você já conhece os números. Nesse caso aqui, você sabe que 9 é maior do que 8, né? Mesmo se eu inverter a posição, o que acontece? Você vai dizer que o 8 é menor do que 9. O que a gente consegue perceber aqui? Mesmo que eu troque os números de lado, né? A gente percebe que o sinal aqui sempre fica aberto para o número que é o maior aqui na minha comparação, né? Ó, se eu botei aqui 9 é maior do que 8, 8 é menor do que 9. Então, como 9 é maior, a gente percebe que o sinal vai sempre ficar aberto aqui para o lado do 9, né? Então, a nossa comparação aqui de números, dos números naturais vai ser só essa, né? A gente só vai usar o sinal de maior que, viu?
e o sinal de menor que, certo? E aí, na dúvida, vocês lembram disso aqui, né? O sinal de maior que é aquele que sempre forma mais ou menos um 7, né? Assim, um pouco deitado, inclinado, claro, né? E o de menor que lembra mais ou menos um 4, viu? Aí nós vamos para a nossa atividade, viu? A primeira questão diz assim: quais os primeiros 5 elementos da sequência de números naturais formadas a partir do 1, sendo que cada número da sequência é formado pelo seu antecedente adicionado a 3 unidades, né? Então, o que que acontece, ó? Aqui ele quer os números naturais, né? A partir do 1, lembra, né? A sequência dos números naturais formados a partir do 1, sendo que cada número da sequência é formado pelo seu antecedente adicionado mais 3, viu? Então, aqui, uma forma de você procurar entender, analisar. Você tem que analisar a questão para ver o que que ela lhe diz, né? Ela quer o que? Os primeiros 5 elementos dessa sequência, viu? Vão ser os primeiros 5 elementos dessa sequência. Lembra, você vai começar a partir do 1, né? Aí são os 5 elementos a partir dessa sequência, adicionado a esse 1 mais 3 unidades, viu? Então aí, se você não tiver alguma dúvida na hora do entendimento, você me manda uma pergunta no grupo de WhatsApp ou no privado que eu lhe ajudo na resolução da questão, viu? O outro, escreva no caderno como é formada a sequência a seguir, né? Então, nós temos uma sequência de 1, 6, 11, 16 e 21, né? Aí é só você analisar, né? É tipo o que a gente fez, o que eu estava mostrando para vocês ali na questão da reta, a questão das unidades, ó. Você vai analisar, né? De quantas unidades ele saltou, né, para poder resolver essa questão do segundo, né? Então, do 1 até o 6, eu saltei quantas unidades, do 6 até o 11, quantas unidades, do 11 até o 16, né? E você vai ver que tem uma sequência que ela é igual, né? O que saltou para um vai ser para os demais números, viu? Identifique a seguir qual a sequência composta pelo sucessor dos 5 primeiros números naturais pares, viu? Então, aí, ó, identifica a seguir qual é a sequência composta pelo sucessor dos 5 primeiros números naturais pares, viu? Dos 5 primeiros naturais pares. Só que veja bem aqui, ó, pelos sucessores, viu? O sucessor de um número par, né, vai ser sempre um número ímpar, viu? Então, analise aí. Escreva no caderno o sucessor dos números, né? A gente já sabe aqui, né, que o sucessor é o número que vem depois. Então, quem vem depois do 123 seria o 124, né? Quando o número for um número grande, tipo esse da letra E, né? Sei lá, se a gente tivesse aqui um número 3.295, né? Lembra, eu só vou para mim fazer o sucessor dele aqui, eu só vou observar esse último número, né? No sucessor aqui, em vez de 395, eu iria colocar o 96, né? Iria colocar o 6 aqui. Então, aqui no lugar dessa sequência, né? Como o número eu tenho aqui 5.209.009, então eu sei que aqui o sucessor do 9 seria o 10, que eu vou colocar aqui no lugar dessa sequência, né? Viu? E aí vocês analisem o restante da atividade e qualquer dúvida, viu? Vocês podem mandar no privado ou mandar no grupo, que aí eu ajudo vocês a resolver, tirar alguma dúvida, né? Para poder resolver melhor a questão, certo?